Olá, você sabe realmente trabalhar e descobrir os valores do apótema e dos lados de polígonos regulares inscrito em uma circunferência? Se você não aprendeu isso até hoje, fique aqui até o final deste vídeo para que você compreenda direitinho como é que se faz. Claro que há uma tabelinha que a pessoa decora, mas aí é o seguinte, é bom você conhecer tudo no passo a passo. Após isso aqui, há uma série de vídeos explicando passo a passo. O vídeo fica um pouquinho longo, você assiste por partes e vai dar para entender cada um deles. Mas aí você não fica só preso nas fórmulas, porque aí você sai de qualquer enrascada. Se você quer estudar de verdade e quer aprender de verdade, vai se dedicar uns minutinhos a mais. Bem, aqui é Nelson Ferreira do canal Matemática Porreta. E aí, você é um aluno porreta? Eu espero que sim. Eu espero que você compartilhe para os seus amigos, passe adiante para que eles aprendam de fato, de verdade, e não decore sua tabelinha com músicazinha. Porque isso aí ajuda de certa forma. Em outros momentos trava você. Então é bom você saber a estrutura. Se você quer estudar melhor, até para a área mais das exatas, tem que fazer isso. Olha, esse vídeo, ou essa sessão de vídeo foi feita com carinho, muito mesmo. Então é necessário que você fique até o final desse vídeo para que você compreenda tudo direitinho. Então, sem mais delongas, vamos começar com a tabelinha, que é bobinha, e depois você vai ver na sequência cada um dos polígonos inscritos e os valores que vão aparecer aqui vão aparecer lá também. E aqui parece até com aquele os ângulos notáveis. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Lembra? É basicamente isso. Mas é o seguinte. É 1, 2, 3. Aí 3, 2, 1. No primeiro, tudo sobre 2. Aí você vai fazer a raiz em cada um. Certo? Você fazer a raiz de 1 é raiz de 1 mesmo. Faz a raiz de 2, faz a raiz de 3, faz a raiz de 3, faz a raiz de 2, a raiz de 1, é isso mesmo. Agora, há um pequeno detalhe. Todos eles serão acompanhados pelo raio. Veja, no lugar do 1, uma vez raio é raio mesmo. Então, basta você fazer isso. Raio, certo? Aqui na frente desse, vai ter raio, raiz de 2 sobre 2. Na frente desse daqui, vai ter raio, raiz de 3 sobre 2. Nesse daqui vai ter raio, raiz de 3. Nesse daqui vai ter raio, raiz de 2. E no lugar do 1, o raio vezes 1. Então é raio mesmo. Tudo bem? Então é isso aí. Então são os valores para o apótema, para o triângulo, para o quadrado escrito e para o hexágono. Então o apótema vai ser raiz de 2 sobre raio sobre 2, o apótema do triângulo, o apótema do quadrado é raio, raiz de 2 sobre 2, o apótema do hexágono é raio, raiz de 3 sobre 2, e o lado vai ser o quê? O lado no triângulo vai ser raio, raiz de 3, no quadrado raio, raiz de 2, e no hexágono apenas raio. Bem, é isso aqui. Dá para resolver questões com isso? Dá. Mas aí seria interessante que você conhecesse de fato. Então, o vídeo está aí adiante. Curta, compartilhe, que você é um aluno porreta e você chega longe se você estudar completo. Pode estudar por partes, não é isso? Reserva um tempinho, assiste por partes, faz anotações e seu pagamento é apenas curtir. Meta o dedo aí no like para que o YouTube entregue a mais pessoas. Bem, iremos trabalhar agora o lado do quadrado inscrito em uma circunferência. Na sequência, vem um apótema. Então, é o seguinte, temos aqui uma circunferência, dentro um quadrado inscrito, e aqui temos as diagonais desse quadrado. A diagonal aqui desse quadrado aqui, esses dois aqui fazem os raios, certo? E esses raios fazem parte desse triângulo aqui, OCD, certo? Do centro aqui, OCD. Então, esses dois lados aqui
são os catetos, porque aqui no meio vai fazer um ângulo de 90 graus. Tudo bem? Então, de frente para o ângulo de 90 graus, temos a hipotenusa. E aqui é L4, que é o lado do quadrado. Não é que ele vale 4, não, só é L4, só para uma informação. Então, aqui para saber o lado, então iremos trabalhar o seguinte, já que é o lado em função do raio. Então, trabalharemos Pitágoras. Pegaremos o seguinte, o L4 ao quadrado, que é igual a um cateto ao quadrado, que é raio, mais outro cateto ao quadrado, que também é raio. E aí, esse L4 ao quadrado é igual à soma desses dois. Eu tenho 2 raios ao quadrado. Agora eu abro uma raiz quadrada para o outro lado. Então, o lado que eu estou procurando, a medida do lado, é igual a raiz quadrada de 2 raios ao quadrado. Esse lado que eu preciso, em função do raio, é o quadrado daqui. Com o quadrado daqui, eu venho com esses R para fora, que é o raio, e fica preso ali o 2. Então, quer dizer que o lado do quadrado aqui, esse lado, em função do raio, ele é raio raiz de 2. É só isso aí. Agora, bora para o apótema? Bem, trabalhando agora o cálculo da medida do apótema, do quadrado inscrito na circunferência, iremos trabalhar uma seguinte situação. Olhem, aqui do mesmo jeito temos os lados anteriormente, que seriam raios. Aqui, o lado que encontramos em função do raio é raio raiz de 2, toda essa medida aqui. E esse vermelhão aqui é o apótema. Esse apótema aqui, ele é bissetriz, vai cortar o ângulo aqui ao meio. E também é mediano, vai parar aqui na metade do triângulo, certo? Então, como aqui é a metade, quer dizer que o tamanho que eu vou considerar vai ser daqui para aqui, vai ser raio raiz de 2 sobre 2. Pronto, então eu vou isolar o seguinte. Olha, aqui vai fazer um ângulo de 90 graus, certo? Fará um ângulo de 90 graus aqui. Então, iremos fazer o seguinte. Iremos isolar a hipotenusa. Quem é a hipotenusa nessa situação? É esse raio. Então, vai começar. O raio ao quadrado é igual o apótema ao quadrado, o A4 ao quadrado, mais o seguinte. Esse daqui, como eu só vou considerar a metade, não é ele todo, então é R raiz de 2 sobre 2. Então, raio raiz de 2 sobre 2. Como esse daqui vai ser o tamanho desse ladozinho aqui, que é o cateto, então esse cateto todinho vai ao quadrado. Então, tem um raio ao quadrado, que é igual ao apótema ao quadrado. E aqui vai ao quadrado. Esse R vai ao quadrado. E essa raiz quadrada também vai ao quadrado. Raiz quadrada é de 2 ao quadrado. Tudo isso sobre esse daqui vai elevar ao quadrado 2, vai ficar 4. Bem, raio ao quadrado é igual ao apótema do quadrado ao quadrado, mais o raio vai ficar ao quadrado mesmo, só que esse daqui simplificando com esse ficam 2. Botar numa ordem boa, ele vai ficar na frente. Vai ficar 2, 2 raio ao quadrado sobre 4. Só que dá para simplificar isso aqui ainda, né? Eu pego raio ao quadrado, que é igual ao apótema ao quadrado, que é mais quem? Esse 2 de cima, simplifico com o 4 de baixo, vai ficar apenas raio ao quadrado sobre 2. Bem, a partir daqui, eu vou fazer o seguinte, ó. Esse daqui, ele passa para lá, mudando de sinal. Vai ficar o raio ao quadrado e vai chegar a menos raio ao quadrado sobre 2. Como do lado anterior, né, havia o apótema ao quadrado mais raio ao quadrado sobre 2. Como ele estava junto com esse, ele vai para lá negativo. Fica menos raio ao quadrado sobre 2. Aqui eu vou tirar o mínimo, né? Só multiplicar esse daqui. Aí fica o apótema, que é o que precisamos, ao quadrado, que é igual. Esse vezes esse fica 2 raio ao quadrado menos raio ao quadrado sobre 2.
E aí eu tenho o apótema ao quadrado, que é igual ao seguinte. Esse raio ao quadrado, temos 2 aqui, menos 1 daqui. Vai ficar raio ao quadrado sobre 2. E aí, iremos fazer o seguinte. Vai passar a raiz quadrada para o outro lado. Bem, passar a raiz quadrada para o outro lado aqui. Eu tenho o apótema do quadrado é igual a raiz quadrada, certo? Em cima e embaixo, de raio ao quadrado sobre 2. Isso aqui é aquela parte que você pode racionalizar, viu? Aqui racionalizando, saiba que é o seguinte, vai ficar raiz quadrada em cima e raiz quadrada embaixo desse 2. Pode fazer assim. E aí, aí sai da raiz quadrada, vai ficar raio sobre quem? A raiz de 2. Uma raiz de 2 eu vou racionalizar em cima e embaixo, né? Aqui a primeira eu vou deixar ela assim, ó. Pronto. Mas agora eu vou racionalizar. Fazer, ó, aqui. Então quer dizer que o apótema eu terei o seguinte. Tenho raiz de 2 sobre 2. Quando essas duas raízes aqui forem trabalhadas, quando as duas raízes forem trabalhadas, ela desaparece. Fica apenas raiz de 2 sobre 2. Espero que tenha entendido. Então, o apótema é raiz de 2 sobre 2. Bem, agora é a hora do cálculo do lado da medida de quem? Do hexágono regular. Tudo bem? Então, bora para lá. E o lado em função do raio, é claro? Então, bora lá o seguinte. Quando foi inscrito aqui esse polígono aqui, que é um hexágono dentro da circunferência, aí temos aqui vários lados. Chamar aqui de L6. E aí o seguinte, temos o centro da circunferência e temos o triângulo aqui, AOB. AOB, certo? Ali de origem, ou de centro. E aí temos o seguinte, como esse daqui, olha, segmento AO e OB, são tudo raios, são raios. Tudo bem até aí? Mas há um detalhe. Como aqui temos um ângulo central, certo? O ângulo central ele é o quê? Ele é 360 dividido pela quantidade de lados. Então, 360 dividido por 6 quer dizer que sai 60 graus cada um desses. E aí tem outra situação. Como aqui é raio e aqui é raio, aprimore, temos o quê? Temos um triângulo isósceles. E aí iremos discutir em relação às bases. Certo? Então, olha lá. Se são isósceles, quer dizer que esse ângulo daqui tem o mesmo valor que esse. Como aqui em cima já é 60, então é 180 a soma dos ângulos internos de um triângulo. Tirando os 60, fica 120. E 120 dividido por 2, claro que cada um desse fica 60. E se é 60, todo mundo é 60, o triângulo é equilátero. Quer dizer que, grosso modo, o lado do hexágono inscrito, em função do raio, ele é o próprio raio. Só isso. Porque esse raio, essa medida, é igual a essa, que é igual a essa. Pois esse triângulo é isósceles. Aqui nessa parte, né? E, claro, deu para ver que ele é equilátero. Belezura? Então, aí é um triângulo equilátero, então temos todos os lados têm a mesma medida. Então, o lado L6 é igualzinho ao raio. Então, bora agora calcular o apótema. Bora lá trabalhar o cálculo da medida do apótema. E aí vamos seguir as orientações básicas. Sabendo o seguinte, que esse lado todinho aqui, ele também é R. Todo mundo aqui é R. Não é? O lado é R. Como eu desejo o apótema, aqui o apótema ele faz a bissetriz aqui e embaixo faz uma mediana. Não é isso? Fazendo aqui a mediana. Quer dizer que esse tamanho daqui é o mesmo daqui. Pegando esse triângulo, aqui repartindo ao meio, teremos o seguinte. De frente para ele temos a hipotenusa. Então tenho raio ao quadrado, que é igual ao apótema A6 ao quadrado, mas aqui, como é
aqui como é raio, ele inteiro, eu vou pegar só a metade, então é raio sobre 2. Tudo isso elevado ao quadrado. Tudo bem? É raio sobre 2. E aí temos o seguinte. Primeiro trabalhar aqui. Raio ao quadrado é igual ao apótema do hexágono ao quadrado. Mais, trabalhando aqui, vai ficar raio ao quadrado sobre 4. Certo? E aí é o seguinte. Eu vou isolar o apótema. O apótema eu vou deixar ele isolado. Vai ficar o apótema ao quadrado. E aí o seguinte, esse que está lá do outro lado permanece, esse raio. O raio ao quadrado. Vai receber esse daqui. Se ele é mais, chega aqui menos, né? Menos raio ao quadrado sobre 4. Aqui, tira o mínimo, multiplicando aqui. Então, tem o apótema ao quadrado é igual. Esse vezes esse dá 4 raio ao quadrado menos raio ao quadrado. Dividido por 4. Certo? Agora o seguinte, temos o apótema ao quadrado é igual, subtrai aqui esses dois valores de cima, 4 raio ao quadrado menos 1 raio ao quadrado é 3 raio ao quadrado sobre 4. Fazendo a raiz quadrada de todo mundo ali, eu tenho o seguinte, o A vai ser igual a raiz quadrada de 3r ao quadrado sobre 4. O único que pode sair da raiz vai ser o raio. Não é isso? Aí então vai da parte de cima, né? Aí vai ficar raio, raiz de 3 sobre a raiz quadrada de 4 é 2. Então, raio, raiz de 3 sobre 2. Esse é o apótema do hexágono inscrito em uma circunferência. Eu espero que você tenha entendido e bora agora para a outra etapa. Bem, bora calcular o lado da medida do triângulo equilátero em função do raio. Ele está inscrito aqui, tudo bem? E basicamente é isso. Foi inscrito um triângulo, esse daqui, ó, certo? E é basicamente a pessoa se ligar para algumas partes. Bora aqui, tá os elementos. Daqui para cá, ele é o raio, certo? Aqui é o raio. Ó. Subindo também é o mesmo tamanho, é um raio. Então quer dizer que isso aqui tem uma medida inteira. E aí você tem o seguinte, assim, ó, temos o triângulo A, B, C. Temos o quadrilátero aqui, ó, A, B, C e D. E claro, o triângulo A, B, C. Mas aí, bora para o seguinte. Focar numa coisa, no triângulo ADC. ADC. E se olhar de maneira análoga, teremos o triângulo ABC. Será os dois aqui com ângulo de 90 graus. Se eles fazem isso, quer dizer que esse lado aqui vai ser o comum para os dois, que é a hipotenusa, certo? E vamos colocar algumas coisinhas dentro dele para podermos chegar um pouquinho adiante. Sendo assim, iremos procurar outros ângulos para poder nos ajudarmos na situação que é necessária agora. É o seguinte. Bem, aqui poderemos fazer o seguinte. Para cá, poderemos puxar um raio para aquele vértice. Não é isso? Se puxarmos o raio para o vértice, poderemos fazer o seguinte. Achar o ângulo desse daqui. Sabe por quê? Porque eu tenho um raio aqui e um raio aqui. Transformando esse meu triângulo, que tem a origem aqui, né? Esse OBA, ele é isósceles, e então quer dizer que esses dois ângulos têm a mesma medida. Bora lá. Mas aí temos o quê? Temos um triângulo aqui dentro, né? Estamos trabalhando nesse triângulo aqui, viu? Essa parte de baixo não, só esse triângulo. Como daqui é um raio, daqui para ali é um raio,
Então, teremos o seguinte. Se é um triângulo, o ângulo interno vai ser quanto? O ângulo central, aliás. O ângulo central vai ser quanto? O ângulo central ele é igual a 360 dividido por M. Não é assim? Então, pela quantidade de lados. Então, eu tenho 360 dividido por 3. Então, quer dizer que dá 120 graus. Quer dizer que aqui no meio, esse ângulo daqui, olha, ele é 120 graus. Se ele tem a mesma medida, raio e raio, quer dizer que aqui são isósceles. Então, aqui tem 30. E aqui também tem 30. De maneira análoga, quer dizer que do outro lado aqui, esse outro ângulo, ele é 30. Bom, se chegamos a isso, temos 30 aqui, temos 90 aqui. Para chegar em 180, esse ângulo aqui embaixo é quanto? 60. O de lado de cá também, 60. Ora, então quer dizer que esse ângulo central, esse ângulo total aqui, faz 120. Não é? E ele é um ângulo interno. E como é que faremos o ângulo interno de um polígono, né? O ângulo, primeiro tem que saber o seguinte. Pegamos aí um hexágono, já que está dando 120 graus, né? Aí, 120 graus. Veja só. A soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados é 6 menos 2 vezes 180. Quer dizer que a soma disso aqui, soma dos ângulos internos, vai ser 4 vezes 180, que é igual a 720. Bom, mas como é que eu tenho um ângulo interno? O ângulo interno, ele é igual à soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Então, neste caso, eu tenho esse ângulo interno aqui, ele é 720 dividido por, já que é um hexágono, por 6. Então, a medida de cada ângulo ali dá 120 graus. Bom, então aqui eu tenho 120 graus. Sendo isso, quer dizer que esse segmento aqui e esse segmento, ele é um lado de um polígono, de um hexágono. Então, esse aqui, temos aqui um L6 do hexágono. Ficou tranquilo até aí, né? Bom, agora bora dar uma rearranjada nessa situação aqui. O CD aqui, olha, esse lado CD, vou até fazer o triângulo aqui fora, como se ele fosse assim, ó. Certo? Ó. Aqui tem raio, aqui tem raio e aqui tem raio. Certo? E esse daqui, ele é o lado de um polígono hexágono. Bom, e aí o que estamos procurando? Estamos procurando o lado do triângulo, que é o L3. Mas quem é a hipotenusa? A hipotenusa é a soma desses dois aqui, ó. Certo? Eu tenho um AD, certo? Aqui eu teria o B, mas bora só aqui, né? E o C. Eu tenho esse triângulo aqui. Então, esse AD ao quadrado, que é a hipotenusa, olha, AD ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, eu tenho L3 ao quadrado mais L6, que é do hexágono, ao quadrado. Bom, quem é o AD? O AD são dois raios. Então, eu tenho dois raios, tudo isso elevado ao quadrado, que é igual ao lado do triângulo ao quadrado, mais, se você prestar bem atenção no anterior, o lado do hexágono, ele é igualzinho a um raio. Então, é raio ao quadrado. Aqui vai elevar ao quadrado, vai ficar 4 raio ao quadrado, que é igual a L3 ao quadrado, mais raio ao quadrado. Bom, aí é o seguinte.
Eu vou pegar esse valor que está aqui, vou passar para o lado de lá e permanecer com isso. Eu tenho a ao quadrado, que é igual. Esse daqui permanece. 4 raiz de 3, 4 raiz ao quadrado, menos esse que chegou, raio ao quadrado. Aí eu tenho o seguinte, L3 ao quadrado é igual à diferença desses dois. Dá 3 raio ao quadrado. Agora é só abrir a raiz, não é isso? Abrindo a raiz para isso aqui, certo? Eu tenho uma coisa simples, vou escrever até aqui, olha. Você tem L3 é igual a raiz quadrada de 3 raio ao quadrado. O quadrado vem para fora, então quer dizer que o lado do triângulo eu tenho L3 é igual a raio raiz de 3. Pronto, já temos aqui o lado do triângulo. Então, iremos agora buscar o apótema. Espero que você tenha entendido, foi de uma forma um pouco não convencional, só através dos ângulos, mas ficou tranquilo, né? Apesar que tem a formulazinha para a pessoa decorar de última hora, mas assim, tem outras maneiras de explicar. Mas essa daqui eu fui para ver se você entendeu. Qualquer coisa, peça nos comentários. Se chegar a 100 comentários, eu faço a resolução só algébrica. Bem, iremos calcular o apótema do triângulo equilátero em função do raio. Vejamos, como já foi sabido na figura anterior, aqui é raio, aqui também é raio. O apótema, se você lembrar um pouco, ele faz isso aqui, né? Está num triângulo, ele é uma bissetriz e também mediana. Logo, o lado do triângulo foi visto anteriormente, que é raio raiz de 3. Só que aqui não iríamos utilizar tudo, não, só vai utilizar a metade. Então, começaremos com Pitágoras, que está de frente para o ângulo 90, fica raio ao quadrado, que é igual ao apótema do triângulo elevado ao quadrado, mais a metade disso aqui, que é r raiz de 3, dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. E aí continua aquela mesma situação. O raio ao quadrado é igual a o apótema ao quadrado, mais esse daqui vai ao quadrado, aí fica r ao quadrado, vezes esse quadrado daqui com o quadrado daqui fica 3, né? E esse de baixo vai ao quadrado, vira 4. Bom, aí é o seguinte, esse 3 pode vir para frente, tanto faz como tanto fez. Agora eu vou organizar o seguinte, eu vou organizar, colocar um para um lado e outro para o outro, certo? O apótema ao quadrado é igual, esse raio continua, raio ao quadrado, esse aqui passa, fica menos 3 raio ao quadrado sobre 4. Como tiro o mínimo, aqui, né? Fica o apótema ao quadrado, que é igual 4 vezes 1 dá 4 raio ao quadrado, menos 3 raio ao quadrado, dividido por 4. Até aí tudo bem, né? Então, bora lá. O apótema ao quadrado é igual, subtrai aqui 4, perde 3, fica 1, né? Fica raio ao quadrado sobre 4. E agora vem o seguinte. Vou abrir a raiz quadrada para o outro lado. Então, o apótema é igual a raiz quadrada de raio ao quadrado sobre 4. Então, o apótema do triângulo é o seguinte, raiz quadrada ao quadrado fica raio e o 4 ao quadrado fica 2. Então, terminamos. Certo? Terminamos todos eles. Foi um pouquinho longo, mas é aquele negócio, você compreendeu do início ao fim. Se você teve alguma dúvida, alguma coisa, comenta aí, que eu posso fazer um vídeo explicando mais algebricamente e que você possa atingir. Olha, eu espero que você seja um aluno porreta, que se inscreva. Dá um trabalho danado você tirar um tempinho não, né? Um tempão para construir essas aulas gratuitamente. Então, o único pagamento que eu peço é que se inscreva, curta, compartilhe.